Boa tarde, eu sou a Gisele Fernanda Comano Fucilini e vou apresentar o projeto e controle de manipulador robótico de baixo custo baseado em ROS. Ele foi desenvolvido em parceria com Elton Vassoaschi Jr., Jason Martinelli e Vivian Kremer Kalemba. A robótica ela tem se desenvolvido rapidamente, integrando máquinas e algoritmos em diversos setores da indústria, desde o aumento da produtividade até o controle de qualidade. Esse trabalho ele apresenta o desenvolvimento de um manipulador robótico de baixo custo, utilizando o sistema ROS, que ele é uma plataforma de código aberto amplamente reconhecida. O objetivo é melhorar o acesso à robótica, especialmente em projetos acadêmicos com recursos limitados, proporcionando uma solução viável e acessível. O principal objetivo do projeto é desenvolver um manipulador robótico que possa interagir com ambientes e executar tarefas automatizadas de forma eficiente e acessível. Com esse trabalho, buscamos demonstrar que, ao utilizar o ROS e os componentes de baixo custo, é possível alcançar os resultados excepcionais sem comprometer a qualidade e a funcionalidade. Para o desenvolvimento do projeto, então, ele seguiu uma metodologia dividida em 3 etapas principais, que foi a revisão bibliográfica de trabalhos relacionados com o tema. Aí, após isso, foi feita a construção e desenvolvimento do protótipo, depois dele, os experimentos e resultados. E daí, com isso, a gente chegou nas conclusões. Para o desenvolvimento do projeto, utilizamos diversas ferramentas e tecnologias essenciais. As linguagens de programação utilizadas foram o C++, empregado na programação do Arduino, para o controle dos motores, e o Python, que ele foi utilizado para integrar as bibliotecas do ROS e gerenciar a comunicação entre o sistema de controle e os motores. Também utilizamos o formato XML, que ele é essencial para descrever o modelo do robô através da URDF, que seria o Unified Robot Description Format. A principal plataforma foi o ROS, que é o Robot Operating System. Ele é responsável pelo controle do manipulador robótico. Além disso, utilizamos ferramentas de simulação, como o Gazebo, que nos permitiu testar o comportamento do robô em um ambiente virtual tridimensional, e o RViz, para visualizar a estrutura e os movimentos do robô. As principais ferramentas de desenvolvimento foram, então, o Visual Studio Code, para a escrita de códigos e scripts, e o Arduino IDE, que ele é utilizado para a programação do hardware. Tecnologias como o ROS Control e o Movelt desempenharam papéis cruciais, sendo o ROS Control usado para gerenciar os controladores de movimento e o Movelt para planejamento avançado de movimentos. Para o desenvolvimento, então, o manipulador foi construído utilizando microservos motores e componentes estruturais impressos em 3D. Para o controle dos motores e a integração com o ROS, a gente utilizou o Arduino Uno, então, o que nos permitiu desenvolver funcionalidades avançadas, como a movimentação e o controle preciso da estrutura. Os materiais acessíveis, incluindo os microservomotores, as peças impressas em 3D e o Arduino Uno, possibilitaram a criação do protótipo funcional de baixo custo. O projeto demonstra que é viável desenvolver soluções robóticas eficazes mesmo com recursos limitados. Digital Twin, ou gêmeo digital, é uma representação virtual de um objeto físico ou sistema que replica em tempo real suas características, comportamento e funcionamento. Com o Digital Twin, é possível realizar testes e simulações sincronizando os movimentos do robô no ambiente virtual com o físico. Assim, qualquer ação realizada no simulador é refletida imediatamente no protótipo real e vice-versa, permitindo assim uma interação simultânea entre os dois. Nos vídeos apresentados no slide, então a gente pode observar a simulação do nosso manipulador tanto no ambiente virtual quanto no protótipo real. Para a representação virtual do nosso manipulador, utilizamos o formato URDF, que é o Unified Robot Description Format, que descreve cada parte do robô, como a base, os braços, as juntas e a garra. O RDF nos permitiu criar um Digital Twin, que é uma versão digital do manipulador, capaz de simular o seu comportamento em um ambiente tridimensional. Isso é crucial para validar o design e garantir que os movimentos planejados sejam seguros, eficientes e livres de colisões. As ferramentas como o RViz e o Gazebo eles foram essenciais no projeto, pois os permitiram criar simulações detalhadas, então ele ajudou a testar as funcionalidades no manipulador em um ambiente virtual antes da implementação do protótipo real. Esses simuladores eles proporcionam um espaço seguro para experimentar os diferentes cenários e assim validar os funcionamentos do robô de maneira eficaz. O ciclo do controle ele começa com o envio de um input, de um comando de posição ao movimento desejado. Ele pode ser tanto uma posição angular específica ou até mesmo uma coordenada que o manipulador deve alcançar dentro ali do espaço.
Então, o sistema ele vai verificar a posição real que o robô se encontra por meio dos sensores e compara com o input, com o comando que foi enviado. A diferença entre a posição desejada, que foi a parte do input, e a posição atual que o robô se encontra, ele vai gerar um erro ali. E esse erro ele vai ser processado pelo controlador para que haja a correção. O controlador ele é o responsável por interpretar o erro que foi gerado anteriormente e calcular os ajustes necessários para minimizar a diferença. Então, ele gera os comandos corretivos precisos e esses são enviados para o motor para ele poder ajustar o movimento do robô. Com os comandos corretivos feitos, o motor vai executar os movimentos, ajustando a posição ou até mesmo a velocidade do manipulador de acordo com o cálculo feito pelo controlador. Para garantir que o motor execute os movimentos corretamente, os sinais precisam ser convertidos e ajustados, né? E com isso, tem ali o feedback, que seria o retorno de informação, que é o output, né? Então, após a execução do movimento, o sistema envia a nova posição real do manipulador de volta para o controlador, fechando o ciclo de controle. E com essa informação, o controlador ele vai verificar se o movimento foi executado conforme planejado e, assim, vai fazendo esse processo continuamente, sempre ajustando, sempre que necessário. Então, dessa forma, o sistema de controle em malha fechada vai garantir que o manipulador robótico execute movimentos precisos e corrigindo automaticamente qualquer desvio. No controle de manipuladores robóticos, utilizamos tanto a cinemática direta quanto a cinemática inversa para determinar os movimentos corretos das juntas e dos elos. Cinemática direta ele é o processo de calcular a posição e orientação final do manipulador, ou da ferramenta na extremidade do braço. A partir dos ângulos de cada junta do robô, fornecemos os ângulos das juntas como entrada e a cinemática direta nos informa em que posição o manipulador estará no espaço tridimensional. Isso é útil quando queremos entender para onde o braço robótico está se movendo com base nos movimentos de suas articulações. A cinemática inversa, por outro lado, resolve o problema oposto. Então, dada uma posição desejada no espaço onde queremos que o manipulador chegue, a cinemática inversa calcula quais os ângulos de cada junta são necessários para que o manipulador alcance aquela posição. Esse cálculo ele é um pouco mais complexo, pois há várias soluções, ou em alguns casos, pode não haver uma solução exata. No entanto, a cinemática inversa ela é fundamental quando precisamos que o manipulador execute tarefas precisas, como agarrar um objeto em uma posição específica. Ou seja, enquanto a cinemática direta nos ajuda a determinar a posição final do manipulador com base em ângulos conhecidos, a cinemática inversa nos permite calcular os ângulos necessários para que o manipulador atinja uma posição desejada. Os dois processos eles são complementares e muito essenciais para o controle eficiente de manipuladores robóticos, e permitindo tanto o planejamento quanto a execução dos movimentos de forma precisa. O Movelt foi utilizado para planejar e executar os movimentos do manipulador. Ele resolve o problema da cinemática inversa e garante que o robô execute os movimentos suaves e seguros, evitando as colisões. Ele é uma ferramenta amplamente usada na robótica por sua capacidade de lidar com diferentes manipuladores. A cinemática inversa foi utilizada para resolver os movimentos do manipulador. Então, para isso, usamos o Movelt, que é uma ferramenta de planejamento de movimento que nos ajudou a calcular a trajetória e executar as tarefas com precisão. Para o desenvolvimento das aplicações que utilizam a API do Movelt, foi introduzida uma ferramenta fundamental chamada ROS-Action. Essa ferramenta ela permite o controle assíncrono de tarefas mais complexas, como o movimento dos braços robóticos, através de uma interface de comunicação eficiente. A biblioteca ActionLib define essa interface de comunicação para ações no ROS. Ela possibilita a execução de operações em paralelo, enviando comandos e acompanhando o progresso de maneira contínua. Isso é essencial para tarefas que exigem mais tempo, como mover o manipulador para diferentes direções. Durante as simulações realizadas no Gazebo, que é um simulador robótico amplamente utilizado, então foi possível validar o comportamento do sistema de forma segura antes de realizar os testes no robô físico. Tanto nas simulações quanto nos testes com o robô real, os resultados foram positivos. O manipulador conseguiu executar com precisão as tarefas programadas, como pegar objetos em diferentes posições e movê-los conforme o planejamento.
Esses resultados, então, eles comprovam a eficiência do sistema de controle desenvolvido, além de destacar a integração robusta entre o Movilt, o ROS Action e o hardware do manipulador. A cooperação entre o ROS e o Arduino foi essencial para o sucesso dos testes. Os primeiros testes do manipulador foram realizados em ambiente virtual HZ. Isso nos permitiu verificar o comportamento do robô em ambiente simulado, testando diferentes trajetórias e ajustes de controle sem o risco de danificar o robô real. Após as simulações bem-sucedidas, implementamos o controle no robô físico. O Arduino foi programado para controlar os microservomotores e o ROS coordenou os movimentos de manipulação em tempo real, permitindo a execução de tarefas como pegar e mover objetos. Posição inicial do trabalho. Então, o Arduino ele é carregado, fazendo com que o manipulador assuma a posição inicial pré-definida, conforme mostrado na imagem superior esquerda. Neste estágio, o braço robótico está pronto para iniciar as tarefas programadas. Tarefa 1, que é mover o braço até a posição do objeto. Utilizando a interface de comunicação da biblioteca ActionLib, a primeira tarefa é executada. O braço robótico se movimenta para a posição onde o objeto está localizado, conforme mostrado na imagem superior direita. Tarefa 2, que é agarrar o objeto. Na execução da segunda tarefa, o braço robótico é movido até o objeto que está diretamente à frente do manipulador. O braço agarra o objeto, como visto na imagem inferior esquerda. Tarefa 0 é retornar à posição inicial e soltar o objeto. Finalmente, a terceira tarefa é executada. O braço robótico transporta o objeto de volta à posição inicial e o solta em um recipiente localizado logo abaixo da garra, conforme mostrado na imagem inferior direita. Na primeira imagem, o manipulador robótico está executando a task 0 e foi feito com sucesso. A interface do Movilt no RViz mostra a mensagem resultado Success True, indicando que o robô ele completou a tarefa corretamente. Então, o Algo Active em verde significa que o objeto estava ativo e foi alcançado sem problemas. Na segunda imagem, o robô tenta executar a task 4, mas falha. Então, isso acontece porque não foi configurado essa task dentro do manipulador. O resultado aparece como Success False e a mensagem ele aparece que o status foi abortado, ou seja, indica que o sistema não conseguiu completar a tarefa. Então, as imagens ilustram a diferença entre uma execução bem-sucedida e uma falha, ao usar o robô na interface de simulação. Concluímos que é possível desenvolver um manipulador robótico eficiente e acessível utilizando ferramentas de código aberto como o ROS e materiais de baixo custo. Esse projeto ele demonstra, então, que a robótica pode ser acessível à comunidade acadêmica e também com projetos limitados. Isso também incentiva novos desenvolvimentos de robótica na área. A integração do manipulador robótico de baixo custo com o Robot Operating System, que é o ROS, foi um dos aspectos mais importantes do projeto. Essa combinação destaca o potencial das tecnologias para transformar a interação entre humanos e robôs em uma experiência mais intuitiva e acessível. A arquitetura modular do ROS permite que diferentes componentes do sistema sejam facilmente substituídos ou atualizados. Isso facilita o desenvolvimento e a personalização do manipulador, o que é crucial para atender às necessidades específicas de diferentes aplicações de usuários. O ROS oferece uma vasta gama de bibliotecas e ferramentas que simplificam o desenvolvimento de aplicações robóticas. Essas bibliotecas permitem a implementação de funcionalidades complexas, como controle, movimento e percepção, sem a necessidade de criar tudo do zero. O ROS ele suporta uma ampla variedade de hardware, o que é uma vantagem significativa, pois possibilita que o nosso manipulador seja facilmente integrado a diferentes sensores e atuadores, expandindo suas capacidades e aplicações. O ROS facilita a visualização de dados em tempo real, então proporciona uma compreensão clara do funcionamento do robô durante a execução das tarefas. Isso ajuda tanto na resolução de problemas, quanto na demonstração do desempenho do manipulador. Por fim, a comunidade ativa do ROS é um recurso valioso. O compartilhamento de conhecimentos, ferramentas e soluções por outros desenvolvedores contribuem para o desenvolvimento mais rápido e eficiente, além de facilitar o suporte e a troca de experiências. Em resumo, a integração do protótipo com o ROS não apenas demonstrou a sua eficácia, mas também mostrou como essa abordagem pode tornar a robótica mais acessível e funcional, especialmente em projetos acadêmicos. Essas são as referências utilizadas no trabalho.
e gostaríamos de agradecer a todos os envolvidos no desenvolvimento desse projeto.